Gilmário Vemba reage sobre o discurso do Estado da Nação e debocha do João Lourenço. Quem é o presidente que faz isso? É isto ali, realmente o renomado humorista Gilmário Vemba pode na realidade reagir sobre o discurso do Estado da Nação proferido pelo Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, na Assembleia Nacional. Família, nós vamos acompanhar este renomado humorista sempre ao seu jeito, né? Aquele jeito cômico, né? Típico dos humoristas. E o Gilmário Vemba pode, na realidade, esmiçar aqui aquela que é a sua ideia. Família, fique dali, porque primeiro vamos rir um pouco, depois o Gilmário Vemba poderá, na realidade, tecer aqui as suas opiniões. Claro, como é do hábito, começa sempre ali com algumas paranoias, algumas dicas, né? Mas, no entanto, família, fica mesmo dali até no fim. Para você que não está inscrito, inscreva-se no canal, para que não percas nada que nós lançamos aqui. Família, fique dali, porque ali está o Gilmário Vemba. Tenha bondade. Lá, bom dia, como é que é, meus camones e minhas camonas, fila da goda! Sejam bem-vindos a mais uma live matinal com o Gilmário Vemba, aqui no interior do meu popó, logo depois dos treinos para o aumento de massa muscular, aumento de saúde, para ser um cadáver saudável, quando a morte assim chegar. Mas a verdade é que, se a gente quiser manter alguma mobilidade, não é, depois dos 40, do coisa, é melhor mesmo aplicar, principalmente quando já estamos num nível de um trabalho que envolve um bocadinho mais de sedentarismo, não temos que correr, diferente dos outros, que o trabalho é mesmo de força. Se você já é pedreiro, tem que partir paredes e o cara nem adianta. Isso porque só a marreta de manhã levanta a marreta, dá na parede, não sei o que, fazer massa. Mano, você já viu um pedreiro, costas definidas e whatever. É difícil você encontrar um pedreiro gordo, é difícil em qualquer parte do mundo. Mesmo aqui na Europa, vai nas Américas, pedreiro tem corpo de bloco mesmo. É pouco um corpo de bloco, porque o trabalho em si já é forçado. Agora, se você tem o trabalho no escritório, fazer relatórios, comediante como eu, sai por aí fazer piadas e o caneco. Se o teu trabalho é cantar, sai só canta, é melhor treina. Porque senão, esquece, mano. Você começa a engordar até a cara, mano, não sei como é que é possível alguém engordar na cara, mano. Tem cara que nem tão gorda, parece que a pessoa foi agredida, ou que lá, mano, parece que deram um bué de soco da cara, a cara tá inflamada. Não sei, então eu sei bem que o meu trabalho envolve, claro que é cansativo, às vezes, né? Ter que andar de um sítio para o outro, principalmente quando a pessoa está em tour, whatever, mas é mais um cansaço psíquico, que até o treino ajuda a reduzir esse fluxo psíquico não é, quando a gente vai ali transpirar nas máquinas. Agora, o resto, quem sabe que está a trabalhar já com coisa pesada, não adianta, não adianta. Se você, por exemplo, é zungueiro vai fazer mais cardio, para que coitado do rapaz já sai a andar, não sei. Por isso que eu às vezes fico lixado quando falam que muita juventude é preguiçosa, mano. Você já imaginou o que é correr atrás de um carro com aquele saco de coisa de gasosa para vender uma? Só se você nunca teve num trânsito em Luanda, Rijo, não é? Aqui em Portugal não tem zungueiro, que eu acho que é um grande desperdício um país como esse não ter nem um zungueiro na via. Mas nós em Angola temos zungueiro que ele está a vir com aquele saco grande, não sei, aquele saco ser fabricado, porque aquele saco também não rasga. Ele corre com o saco para te vender uma gasosa. E depois fala, não, essa juventude não se esforça, aquele se esforça, mano. E você mesmo que está aqui a ver esse vídeo, você se corresse com aquele saco só 5 minutos, estavas mal. Era te internar já. Mas pronto. Sejam bem-vindos. Já tirei isso do peito, precisava tirar isso do peito. Bom dia, como é que vocês estão? Está tudo bem? Já estão no serviço? Voltaram agora do serviço? Estão a lutar com sono? Ainda estão na cama a babar porque você não tem responsabilidade nenhuma, nem sequer acordar cedo para poder arrumar a tua própria casa, estás a fazer? Como é que estás? Onde é que estás? A recuperar de um sofrimento, a entrar no nosso sofrimento, te deixaram ontem, te deixaram hoje, estão para te deixar, te deram sim, como é que é? Isso todos são todas questões que
se calhar afetam a tua vida. Mas, portanto, hoje é incontornável falar sobre o discurso da nação, porque isto é uma coisa que é boa, que ainda não estamos todos. Mas eu gostava que nós estivéssemos todos, porque, como se diz em todos os lados, o país precisa de todos. Então precisa de todas as ideias, precisa de todas as pessoas, e precisa de todo o esforço. E ontem foi o discurso da nação, aspectos importantes a apontar. Às vezes, quando nós estamos já nessa posição, parece que a nossa ideia é sempre só estar a criticar. Parece que nós não conseguimos ver nada de bom, né? Mas o problema é que o quadro não muda. Continuamos a ter um país bonito no papel. Um país que no papel cresce muito. Um país que no papel é incrível, mano. Você ler Angola no papel é fogo. Angola no papel é Suíça. No papel é Suíça em termos de crescimento, desenvolvimento. Epa, não tem como. Aquele país. Condições. Mas agora, no dia a dia, é complicado. No dia a dia é complicado, porque costumo dizer que é importante que a tua fala siga as tuas práticas. Você não pode estar a andar a falar coisas que depois, do ponto de vista prático, não está a acontecer. Não tem como, não tem como. Você não pode ser o indivíduo que vem aqui e fala que trair é mau e não sei o quê, e depois no off estás lá em cima de uma pessoa que não te pertence. Não dá. Ou você cala só a tua boca e faz a tua coisa, não é? Normal, não dá opinião, porque assim não cais dentro daquilo que a gente costuma considerar hipocrisia. Mas há aspectos importantes que é notar que o país, pelo menos em termos de reprodução, está no lume. Vocês estão a tundimbar muito. E sempre tundimbaram. E sempre tundimbaram. Você imagina que Angola teve conflito desde 61 até mais ou menos 74, 75, conflito colonial. E a população mesmo assim cresceu. Nós, durante esse tempo, nós crescemos. Quer dizer, quando acaba o conflito ou se dá a independência, em 1975, o país tem mais ou menos 6 milhões e tal de habitantes. 6 milhões. 6 milhões. Agora você fala, em 75, o país entra logo em conflito armado, não é, que nós chamamos da guerra civil. E mesmo assim, durante esses quase 27 anos, ou 27 e tal anos, ou 27 anos e mais não sei quantos meses de guerra, a população saiu de 6 milhões para 14, 15 milhões de habitantes. Você imagina? Havia fome, havia guerra, havia doenças crônicas, a malária estava em alta porque o país estava em conflito, mas mesmo assim, aquilo era tundimbar. Por isso é que eu digo sempre, falo isso em forma de piada, nós fizemos uma guerra ecológica. Era tá matar, tá substituir, tá matar, tá substituir, tá matar, tá substituir, porque não é possível, né? Não é possível. Que apetite era essa, que mesmo em meio de conflito, eu fui meio, muitos do que estão aqui, foram feitos na altura do conflito. Quer dizer, o país já arrebentar com bombas e outros já arrebentar com bombas. Eu nasci em 85. Eu nasci, o país já estava em guerra. Quer dizer que eu fui feito antes na guerra. Eu sou filho da guerra. E a população aumentou. Imagina, em 2002, dá-se o fim da guerra. Assinam-se os acordos de Luena para dar a paz no país. Não é? A população que o português deixou com 6 milhões já estava em 14 ou 15 milhões. Aquilo era tundimbar a sério. E em 2014, nós já estamos, porque em 2014 é que se faz um censo oficial, nosso mesmo assim, não é tipo estamos à espera da ONU ou sei lá o que. Já estamos em 25 milhões. Em 2014, 25 milhões. E Luena e série, tundimbo. É?
O que foi o que o Gelo disse ontem, que dado este crescimento da população de uma forma serma, o Estado tem dificuldades de criar condições para todos, porque a população cresce a um ritmo frenético. Claro que só esqueceu de apontar o elevado nível de corrupção, né, praticado pelo mesmo governo, que é muita corrupção. Aliás, em todos os programas do MPLA há sempre a luta com a corrupção. Mas essa luta eles próprios não estão a ganhar porque estão a lutar contra eles mesmos. É muita corrupção. E esta corrupção, a corrupção é o mal. Isso todo mundo que já teve contato com o mínimo, com algum artigo, com alguma pesquisa feita, o quão mal é a corrupção dentro do seu de uma sociedade. Pá, aquilo é um travão, não é um travão de mão. Aquilo é travão de comboio que tem para o desenvolvimento e crescimento das populações e da qualidade de vida das pessoas. A corrupção acaba com tudo. E essa parte esqueceram de falar. Essa parte esqueceram de falar que o país só está nas dificuldades que está porque a corrupção continua alta, a corrupção continua a ser, não é, o grande mal e o grande câncer do desenvolvimento dos angolanos. É muita corrupção. O objetivo principal, chega a ser que quem já está aí para governar, já está aí a pensar, bem, vou ir e vou roubar a minha parte. Não há um compromisso para o desenvolvimento real, aquilo que está sempre a falar, que o importante é resolver o problema do povo. Não tão importante é resolver o problema do povo dele, o povo, porque se há uma coisa que acontece quando alguém ascende ao cargo, algum cargo, seja ele só de administrador do município, ou de governador de uma província, ou de ministro, não sei o que, a vida que muda é dessa pessoa. A dessa pessoa muda substancialmente. Muda, eu já vi pessoas de perto que estavam no mesmo nível que eu, da desgraça, mas assim que caiu a nomeação, aquilo, mano, esquece. De repente os filhos já estão a estudar em escolas fedidas, às vezes já fora do país. A casa já é, quer dizer, há um enriquecimento assim instantâneo, estás a ver? Parece leite nido, põe na água, está feito. Então isto realmente tem sido um cancro para o desenvolvimento, é para o tráfico de influência, os peculatos, o nepotismo, é para tudo isso. São males que pá, o país não avança, não há ali uma questão de meritocracia, e o pior é que isto representa uma maioria da maneira como as coisas são feitas no país. Um monte só de ajuste de diretos, falta de concursos públicos, falta de transparência, não há fiscalização, não há uma maneira do cidadão conseguir olhar para aquilo que está a ser feito dentro do plano de governação, se está a ser bem feito, se não está bem feito. As instituições não se permitem ser fiscalizadas, e depois só aparece ali, quando muda o poder, passa na mão do outro que diz, não, agora vou pagar essa empresa que vai vir fazer auditoria, gasta-se mais de uns milhões na auditoria, para então se auditar, audita, mas então esses males não dá para acontecer, né? E depois, havia ali partes, né, no discurso que também é meio batota. Aliás, vários analistas já fizeram porque é esta função, né? Você sai um comunicado a quem tem que olhar aquilo e apontar ali onde é que estão as falhas, não é? Porque as falhas que a gente tem que reparar para poder corrigir. Aliás, era essa a premissa do Gelo, né? Corrigir o que está mal, né? Melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. Então, quando a gente ouve uma coisa, o gajo tem que olhar e dizer, pá, olha, pai, aqui está errado, porque fala-se muito no Estado Democrata de Direito, mas nós temos pessoas presas por questões políticas. Como é que fica isso? Se estamos a falar na criação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito, mas mesmo assim tu tens pessoas que estão presas por questões políticas, tem pessoas que estão presas porque fizeram greve.
Tem pessoas que foram classificadas como terroristas porque fizeram greve. Então isso não compactua com a ideia do Estado Democrático de Direito. Aí está a falhar, quer dizer, aí o discurso não vai com a prática, não é? Continuam pessoas a serem afastadas porque pensam diferente, pessoas a serem perseguidas porque pensam diferente, pessoas a serem presas porque fazem ou agem dentro daquilo que a Constituição nos dá como um meio de reivindicar os seus direitos, né? Essas pessoas são detidas, são presas, essas pessoas são despedidas, essas pessoas ficam sem sustento, né? E depois a outra batota é dar números do tipo, o número de analfabetos quando chegou a independência era de 95% e agora é apenas 85%, acho que era isso, e agora é de 24% ou 25%, mas estamos a falar, mas se formos comparar números, vai dar mais analfabeto hoje do que no passado, porque antigamente em 75 éramos só 6 milhões, agora somos 30 e tal milhões. Então, em termos de percentagem, temos muitos analfabetos no país. Também o país não pode ter problema, porque assim, se formos a ver, quase 9 milhões de analfabetos é muito. O que dá para fazer com esses 9 milhões de analfabetos? Imagina só como é que você pode manipular 9 milhões de analfabetos que podem assinar e concordar com coisas que eles não têm a capacidade nem de ler, nem de interpretar. É um número gravoso. É muita gente. É muita gente. Não que essas pessoas sejam burras. Essas pessoas são analfabetas, logo não têm contato com, não é, literatura. Não sabem ler. São essas pessoas que normalmente lhe apresentam um boletim de voto e lhe dizem, olha, risca aqui. Ele não consegue nem ler aquilo, nem interpretar, apenas ele diz, risca aqui. E este número é perigoso. São quase 9 milhões. Quase 9 milhões. É muita gente. É muita gente, mano, é muita gente. É muita gente, representa muita gente. É que em termos, se fizermos a comparação, olha, em 1975, o número de analfabetos em Angola representavam 85%, né? Mas só que era 85% de 6 milhões. Agora são 24% ou 25% de 34 milhões. E você fazia as contas. É muita gente. Quer dizer que o Francisco Teixeira não está a mentir, afinal. Quando o camarada está aí a sair sempre, educação, educação, educação. Mesmo aqueles que são alfabetizados, estão a ser alfabetizados em situações terríveis. E falou-se ainda da merenda escolar, de que em 2026 vai haver programa. Aliás, está sempre a se prometer essa cena da merenda escolar, mas em termos de prática nunca está a entrar. Está sempre a se prometer e nada. Autarquias zero também passou ao lado. Uma série de coisas que passaram ao lado. E ainda hoje recebi um vídeo de uma amiga que trabalha muito com assuntos sociais e passou-me para partilhar lá esse vídeo e tal, para ver se mais empresários tentem ajudar as escolas e tal, e por aí. Eu penso, mas os empresários, parece que mesmo os nossos valores estão completamente deslocados, porque assim, quando a gente ganhou o Afrobasket, não é, houve ali um total de quase 1 bilhão ou mais de kwanzas que foram disponibilizados para podermos consagrar os nossos campeões. Mas, no entanto, não se vê também um movimento dos géneros para melhorar a qualidade de muitas escolas. Nem precisam todas, pelo menos 2, 3 escolas no município para terem as mínimas condições
alguma empresa também se comprometer dentro desse valor durante o ano todo, sabendo o número de estudantes que tá ali e disponibilizar pelo menos um pão com um bocadinho de leite ou de sumo para as crianças daquela zona. Não há isso. Que ele chato, né? E depois, já assim para terminar, chegamos à parte das condecorações. Uma parte das condecorações que estão a ser reivindicadas desde que eles foram anunciadas. Que era a condecoração de Holden Robert e Jonas Malheiros Sidónio Savimbi. Que vimos e lemos vários artigos de vários analistas que diziam que estava certo essas duas figuras não serem condecoradas, defendidas por quase toda a bancada e toda a corja dali, defenderam essa ideia até o fim, que estava certo e que fazia todo sentido, porque apesar de terem lutado pela independência, não chegaram à categoria de presidente, blá blá blá, blá tudo balela, lá, lá, lá. E ontem, essas mesmas pessoas levantaram, aquilo era aplaudir, aquilo era com gritos, só demonstra, mais uma vez, que muitas dessas pessoas não têm pensamento próprio e são um pouco patriotas, porque o único objetivo que eles têm é o próprio bolso, é o próprio bolso, a sua própria condição de vida, o melhorar a vida dela e dos seus parentes só. Estás a ver? Isso demonstra uma grande falta de patriotismo, porque até agora ainda não ouvi ninguém que viesse, não é, continuar com a defesa que fez alguns meses atrás, de que estava certo e que era correto e que foi bem pensado e que aquilo não tem nada a ver com ele e que era só confusão. As pessoas têm que ter calma porque uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? E agora, como é que fica? E agora? E agora? E agora? E agora? Fica como? Fica como? Epá, mas a verdade é, e o facto é, né? A verdade é que nós precisamos cada vez mais transformar aquela Angola que a gente apresenta no papel numa realidade de facto, né? E que as pessoas possam sentir no seu dia a dia, na sua vida, né? Que o angolano consiga viver em segurança, né? E quando falo segurança, não falo só daquelas pessoas que assaltam, até segurança alimentar, uma segurança de saúde, né? E que realmente a luta contra a corrupção seja real, né? Seja real. Porque muitas dessas pessoas que estão a defender porque a corrupção lhes favorece. Porque eles são os grandes beneficiados da corrupção. E essa estrutura, esse problema não é de agora. Esse problema não existe só desde 2017. Esse problema vem de lá atrás. Esse problema vem de lá atrás. Não é? Que parece que a gente não aprendeu nada. Nós lutamos para termos a nossa independência, conseguimos a nossa independência, nos complicamos outra vez, lutamos para termos a paz, conseguimos a paz, mas não estamos a conseguir ganhar a luta contra a corrupção, né? E depois é continuarmos a olhar para os outros como não parte da Angola, não parte daqueles que também merecem ter as mesmas condecorações e o mesmo respeito e a mesma visão, não é? Como foi citado ontem, a linguagem do perdão, que é uma coisa que muito me incomoda particularmente, né? Que é estar toda hora a trazer o assunto, falar-se de perdão e ao mesmo tempo estar
na Assembleia Nacional e a trocar sempre, não, vocês fizeram a guerra, vocês fizeram a guerra, vocês fizeram isso, assado e cozido. Epá, é um loop que nunca mais sai daí. Não. E depois dizer que a condecoração dos 50 anos de independência, atenção, que nós estamos a comemorar 50 anos de independência e não 50 anos de paz ou de qualquer outra coisa. São 50 anos de independência e dizer que Olden Roberto e Savimbi vão ser condecorados no espírito do perdão é meio estranho, pessoal. É meio estranho. Isso não é serreira, é mesmo só ser estranho. Porque no espírito do perdão de quem? Estamos a comemorar 50 anos de independência. E havia 3 movimentos. E estes 3 movimentos carregaram 3 nomes, que houve 3 nomes como líderes desses grandes movimentos. Estamos a falar da FNLA, da UNITA e do MPLA. Estamos a falar de Olden Roberto, Savimbi e Agostinho Neto. Como assim os outros 2 vão ser condecorados no espírito do perdão? What it do? What's going on? What's going on? Bem, era só isso, meus camones e minhas camonas, filha da goda. Se falei à toa, também falei à toa, porque pronto, né? Na vida é assim. Às vezes a pessoa fala à toa, se falei bem, também falei bem. Mas pronto, a verdade é que se pensarmos bem e pensarmos no Estado de Direito Democrático, o meu falar tem espaço nessa democracia que a gente tanto quer amadurecer. Desenvolver. Alright? Aquele abraço, meus camonas e minhas camonas. Bom dia! Estamos juntos, filha da God. É isto ali, família. Realmente Gilmário Vemba sempre ao seu jeito. Pode, na realidade, ter ali aquela que é a sua opinião relativamente ao discurso proferido pelo presidente da República, que chorou, né? Políticos, pá. Pá, família, desculpa aqui por estar a rir, porque eu quando vi aqueles choros, depois comecei aqui a analisar, mas o que é que terá feito o presidente da República chorar? Olha, não encontrei respostas. A única resposta que estava a surgir na minha cabeça que os comunistas têm dessas, né? Ludibriar a opinião pública. E como os assessores do presidente são todos brasileiros, né? Na sua maioria são brasileiros, eu acredito que devem lhe dar essa tática. Olha, quando chegar uma parte do discurso, chora um pouco para criar comoção. E nós conhecemos essas táticas, essas jogatinas, que vou pedir ao povo para que não caiam nessa. Não caiam nessa. Gilmário, pela Vémia, estamos juntos. Que Deus, na realidade, abençoe a família. Nós tivemos que vir rápido para fazer, na realidade, essa matéria. Fiquem bem, fiquem na paz do Senhor. Eu sou Leon Bilhamo, como sempre. Nós somos a Cabas e Xango TV. Estamos juntos. Aquele abraço. Tchau. Quem é o presidente que faz isso?